Por que falar de descolonização do pensamento? Porque mantemos até hoje os grilhões da colonização europeia presos em nossos pulsos de maneira intelectual e cultural. Mais do que liberdade política, nós precisamos também de liberdade científica, teórica, filosófica para perceber que nós, latino-americanos, brasileiros, africanos, asiáticos, nós também pensamos e nós podemos e devemos e fazemos a nossa própria produção cultural e intelectual. Bom, pessoal, eu sou o professor Francisco Porfírio e vou bater um papo aqui com vocês hoje sobre este assunto que é a descolonização do pensamento, que vem sendo discutido aí desde o século XX e chega com força mais recentemente no Brasil, dentro primeiramente de um ambiente acadêmico, mas também nos espaços escolares, que é essa descolonização do pensamento ou pensamento decolonial. Vamos lá para a nossa videoaula? Mas antes, galera, já vou falar para vocês, deixa aquele like aqui, que o vídeo está bem legal. Se você está chegando aqui agora, já se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações do que for postado aqui. Talvez não seja novidade para vocês, talvez seja, mas nós, brasileiros, latino-americanos e também povos africanos, povos asiáticos, viveram um movimento do chamado colonialismo. Tá? O que foi esse colonialismo, pessoal? Foi um movimento que começa principalmente a partir do final ali do século XV e início do século XVI. Nós temos a primeira onda colonialista das grandes navegações, em que europeus saíram fazendo ali aquelas navegações, primeiro a circunnavegação da África, do continente africano, depois a descoberta ali da rota que levaria às Américas, e eles começaram a estabelecer domínios territoriais para a questão de formação de comércio, de rotas comerciais principalmente, e com isso eles vão dominando territórios. Nós vimos que o nosso Brasil foi colonizado por Portugal, as terras brasileiras aqui, que aliás recebem esse nome, Brasil, depois da chegada dos portugueses, a associação com o pau-brasil, que foi a primeira atividade econômica que os portugueses buscaram em nossas terras. Quando eles chegaram aqui já havia povos, já haviam povos ali vivendo neste local, que eram os indígenas, de várias etnias, várias denominações diferentes, e a vinda dos portugueses estabeleceu esse primeiro movimento de colonização. Os portugueses ocuparam o território, tentaram no primeiro momento uma colonização dos povos indígenas, tentando fazer um processo de aculturação, trazendo língua, religião, costumes, cultura, e depois trazendo inclusive pessoas de Portugal, europeus, para ocupar o nosso território e estabelecer uma base de domínio aqui. Isso desemboca na chamada política imperialista. Aliás, se a gente for pegar um segundo movimento do século XIX de colonialismo, também chamado de neocolonialismo ou imperialismo, principalmente aqui liderado agora no século XIX pela Inglaterra e não mais por Portugal e Espanha, como foram no século XVII, XVI, XVII, nós temos aqui a formação de um novo movimento colonial, esse movimento imperialista, em que você vê a expansão de verdadeiros impérios, com uma espécie de partilha da África entre as principais nações europeias, também ali a ocupação de territórios asiáticos. No primeiro momento, o colonialismo ele utilizava principalmente a justificativa de que aqueles povos eram selvagens, eram menos evoluídos, e eles precisavam de civilização, Os europeus eram designados por Deus para levar a civilização àqueles povos. Esse argumento de Deus já não era mais aceito no século XIX, período ali do nascimento da antropologia, da psicologia, um período mais científico. Então buscaram ali alternativas dentro de uma pseudociência que se funda ali em cima de um racismo científico que dá a base para a primeira antropologia, que era justamente de tentativa de hierarquização das raças. E é aí que está fundamentado o imperialismo. E com isso nós tivemos, desde o século XVI, domínio territorial,
das Américas, do continente africano, mais tarde da Oceania, do continente asiático. Nós tivemos domínio econômico, afinal de contas, o interesse das nações europeias era justamente de buscar recursos naturais, recursos econômicos e elementos ali para enriquecer seus próprios países. Nós temos também, com isso, um domínio científico, tá? Porque nós temos ali toda a produção de ciência e toda a produção do conhecimento, toda a produção teórica, filosófica, vinculada a essas nações europeias, sendo exportada, né, para o resto do mundo, ou seja, nós importamos aquilo que o nosso colonizador produzia, nós importamos a cultura do nosso colonizador, porque aí teve aquele processo de aculturação, né? Então foi trazido da Europa para cá toda uma cultura europeia que nós, brasileiros, tivemos que assimilar, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de um território multicultural, então obviamente houve influência dos indígenas que já habitavam aqui, dos africanos, dos povos africanos que vieram para cá escravizados e de outros povos que vieram em outros momentos, mas assim, há um predomínio hegemônico dessa cultura do branco dentro desse território que é multicultural, que é multiétnico, inclusive. E nós temos também o domínio artístico. Então não é só dentro do padrão filosófico e científico que há uma maneira de dominação nesse movimento colonialista, tá? Mas também nas questões estéticas e artísticas. Então nós importamos também, ou melhor, o nosso colonizador exporta a força para a gente, um padrão estético, artístico, que é o que é considerado o correto, o melhor, o bom. Por isso que durante muito tempo nós estivemos fora dos circuitos literários, cinematográficos, artísticos, filosóficos, e de produção científica no mundo. Este movimento de descolonização que nós, tema central da nossa aula é o seguinte, é falar, olha, nós aqui, nós brasileiros, nós latinos, nós, e aí né, a gente leva junto aqui quem foi colonizado, africanos, asiáticos, nós pensamos, nós produzimos a nossa cultura, nós produzimos intelectualidade, nós produzimos ciência, nós produzimos filosofia, nós produzimos arte de muita qualidade, inclusive. Então a questão é reconhecer isso, tá? E não ficar mais vinculado, preso àquelas estruturas de um pensamento colonial. Ainda é muito difícil. Eu, por exemplo, que trabalho com filosofia dentro da sala de aula, nós temos todo um currículo elaborado e que, obviamente, para que seja um currículo completo, para que seja um currículo realmente que consiga aqui trazer o mínimo necessário para o aprendizado de história da filosofia, eu vou ter que passar pelos gregos, pelos alemães, pelos franceses, por toda essa produção histórica da filosofia. Mas eu posso incluir neste currículo, por que não, a filosofia brasileira, a filosofia africana, a filosofia oriental, a questão, por exemplo, da história da arte, que muitas vezes os currículos de história da arte estão presos ali na arte europeia. E aí nós temos uma produção artística vastíssima, riquíssima, no continente africano, no continente asiático, até mesmo aqui nas Américas, e por que não trazer isso para a discussão? Afinal de contas, se nós pararmos para pensar, vejam bem, hoje, por exemplo, o Brasil já tem uma produção cinematográfica considerável, premiada, já tem uma produção artística, filosófica, científica. Nós temos uma das maiores universidades da América Latina e que também aparece bem ranqueada em rankings das universidades do mundo, que é a Universidade de São Paulo, e não só ela. Outras várias universidades federais, públicas aqui no Brasil, têm aqui tem uma boa classificação, são centros de produção do conhecimento científico. Então, a questão é valorizar aquilo que nós fazemos.
Isso é descolonizar. O que é descolonizar? É rejeitar completamente o que foi produzido pelo colonizador? Não. A gente pode pegar aquilo que é bom para a gente, aquilo que é útil, aquilo que é necessário, aquilo que, né, promove o crescimento intelectual, mas é valorizar também o que é nosso, estimular a produção do nosso, né, ter aqui um meio de suporte material para aqueles que aqui no Brasil produzem conhecimento, arte, ciência, filosofia, né, que produzem, ou seja, que estão em meio a essa produção artística, conceitual, teórica, filosófica, científica. E para isso é preciso fazer o quê? Destruir certas barreiras. Essa insistência e persistência de um pensamento ainda muito colonizado, ela esbarra em outros fatores que às vezes dificultam essa descolonização do pensamento, como por exemplo o racismo, né, a xenofobia, tá? E até mesmo certas estruturas de intolerância religiosa do mundo que acabam deixando o ser humano preso nessa estrutura. Veja só, nós vivemos há séculos com essa aculturação feita principalmente por povos europeus em cima dos povos originários dessas terras, desses territórios que foram as Américas, o continente africano, o continente asiático. Então não é possível você abandonar isso de uma vez, tá? É um processo e esse processo muitas vezes esbarra nessas barreiras e é preciso transpassar, né, essas barreiras, quebrar essas paredes e se libertar ali dos grilhões, né, que ainda nos aprisionam neste pensamento colonial. E aí eu deixo para vocês aqui alguns nomes de intelectuais que trabalham nesta perspectiva da descolonização do pensamento. E o primeiro que eu deixo aqui para vocês é o Achille Mbembe, que é um teórico que pega alguma base da sua filosofia, inclusive na filosofia europeia, ele pega alguns conceitos ali da biopolítica para fundamentar um conceito importantíssimo de necessária discussão hoje em dia, a necropolítica, né? Como que nós criamos um sistema político voltado para a morte dos indesejáveis, por exemplo. E aqui, Achille Mbembe, ele é um dos principais pensadores e uma das vozes que se levantam hoje em dia para falar, olha, nós precisamos nos libertar desta perspectiva de povo colonizado. E isso nos faz lembrar o médico psiquiatra e teórico pensador Frantz Fanon, né, que é um dos grandes teóricos do século XX, que vai começar a falar sobre as questões étnico-raciais, né, e o que ele deixa de indicativo ali é que para você vencer a questão racial, a segregação racial, o racismo, você precisa se libertar da ótica do colonizado, né, dessa ótica desse aparato da colonização, porque afinal de contas foi a colonização que não só permitiu, como também implantou o racismo dentro dos nossos territórios. Então a gente precisa se libertar dessa visão para conseguir atingir este objetivo de eliminação completa da questão do racismo em nossa sociedade, da discriminação racial em nossa sociedade. E aí, né, mais uma vez, nós vemos a questão étnico-racial entrando e agora como uma espécie de, a gente pode falar dentro dos movimentos sociais de intersecção, né, com a pensadora brasileira Lélia Gonzalez, né, que ela vai trabalhar a questão étnico-racial e a questão de gênero da mulher na sociedade em uma perspectiva interseccional, falando que, né, colocando aqui indicativos para a gente também não só chegarmos a essa possibilidade de conseguirmos superar, né, o racismo e superar a discriminação por gênero, mas para conseguirmos isso, nós precisamos também daquela libertação das estruturas, dessas estruturas sociais que nos levam a esse pensamento colonial. E aí eu deixo também outra indicação aqui de nome, não é um teórico que trata diretamente da descolonização do pensamento, tá? Assim como os outros também, o Achille Mbembe tem textos mais voltados para isso, mas Fanon e Lélia Gonzalez não tratam tão diretamente, tão incisivamente. Este também não. Paulo Freire,
um educador, né, considerado patrono da educação brasileira, é um dos maiores intelectuais, um dos mais citados no mundo dentro das ciências humanas. Ele é um pensador brasileiro muito traduzido lá fora, muito estudado lá fora e aqui dentro. E se a gente for estudar a teoria, né, da educação freiriana, não pode se falar de um método, tá, mas de uma teoria da educação freiriana, ele aponta várias vezes para a necessidade de nos livrarmos dessa lógica colonizada em que nós vivemos. Então, uma educação emancipadora, que ele chama de emancipadora, né, aquela educação que vai promover o indivíduo emancipado, né, o indivíduo que não depende, que não fica preso naquela estrutura social que o aprisiona, o indivíduo que participa de uma educação libertadora, ele precisa justamente ser levado a se libertar desta ótica do colonizador, né, dessa lógica da colonização. E por último, eu deixo um escritor que eu amo, né, eu adoro, assim. Ele escreveu um dos maiores clássicos da comédia brasileira, que é O Alto da Compadecida, um livro excelente, aliás, também virou um filme muito bom, excelente, que é o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, de maneira bem humorada, né, de maneira ali crítica, ácida, como ele gostava de ser, como ele era, ele mostra pra gente o quanto esse imperialismo nos afeta sem que a gente perceba. Então a gente acaba consumindo, né, como se a gente se entregasse voluntariamente, consumindo aquilo que o colonizador nos empurra sem questionar. Né, a gente consome porque é bom, quer dizer, porque é bom, como a gente trata como se aquilo fosse bom, como se aquilo fosse inquestionável, como se fosse o suprassumo do mundo, sendo que aqui dentro nós estamos fazendo coisa tão boa quanto, talvez melhor. Né? Então ele vem para nos abrir os olhos aí e mostrar que essa lógica do imperialismo ela só pode ser revista por nós mesmos, né? Então, parte de libertar, ele não fala em um pensamento descolonial, em descolonização do pensamento, é um conceito mais recente dentro das ciências humanas, né? E ele tá ele não está preocupado assim em passar tudo de maneira científica, ele é um escritor, um literato, né? Ele está escrevendo obras literárias, mas ele acaba mostrando para a gente, né, com a sua literatura, os caminhos para a valorização do nosso, para a valorização do nacional, ele, né, o nordestino, mostrando ali o valor e a cultura do povo dele, da terra dele, e o quanto isso é nobre, né, e o quanto isso é caro, e o quanto esse tesouro está aqui embaixo dos nossos olhos e muitas vezes a gente não percebe. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem à vontade. Está chegando aqui agora ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva. Nós temos também nosso site brasilescola.com.br e os nossos podcasts, Brasil Escola Podcast, lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Tem material aí para vocês curtirem à vontade. Gente, tá muito bacana. É isso aí, até a próxima. Valeu!